Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, feliz Natal, feliz apocalipse coronavírus, feliz fim de governo Jair Messias Bolsonaro. Estou gravando esse vídeo, eu já ia gravar esse vídeo há algum tempo e um acontecimento ia dedicar esse vídeo a algumas pessoas que, creio eu, não são fascínoras, não são assassinos, não são pessoas vis, preconceituosas, racistas, elitistas, que ainda estão nessa faixa aí dos 25, 30% que apoia um governo genocida. Claramente, de um clã cujo patriarca é um louco, um pervertido. Essas pessoas que estão com o Bolsonaro porque creem que o PT vai voltar, caso ele não permaneça no poder. Ou que tem na história, a gente estuda muito esse fenômeno, né? Tanto no pessoal, nós tendemos a superestimar um passado, a glorificar um passado que nem sempre foi como nós lembramos, como está nas nossas lembranças. No campo político, né, tem movimentos que, a título da busca de um passado glorioso, que na verdade nunca existiu, formaram regimes terríveis, como Benito Mussolini, Adolf Hitler, né, com a ideia do terceiro Reich, porque estava emulando um Reich que existiu, né, Mussolini com a gloriosa Roma imperial, assim como os reacionários. E aqueles que apoiam o regime de 1964, o regime militar. Seria dedicado a essas pessoas. Mas eu fui apunhalado, surpreendido por uma notícia tremenda. O falecimento do grande jornalista. E por que não, historiador, né? Os historiadores diplomados, graduados vão ficar putos comigo, né? Mas sim, por que não, um grande historiador, Luiz Maclouf Carvalho. Eu estava lendo uma das recentes obras dele e ele faleceu, veio a falecer hoje. Eu estou gravando esse vídeo sábado, na madrugada de sábado para domingo. Ele faleceu na madrugada de sexta para sábado. E esse vídeo é dedicado a ele. É dedicado, tem como fonte principal o seu livro. E sabe, hoje nós temos um entendimento do amor platônico, né? Isso é uma coisa meio banal, uma pessoa que se apaixona por outro e não tem não tem comunicação com essa pessoa, se apaixona pelo simples ver, né? Isso é uma deturpação de nosso tempo. O amor platônico, tal como concebido por Platão, era uma relação de admiração e de respeito, uma relação da virtude, de uma relação com uma pessoa que trazia, graças às suas qualidades intelectuais e de caráter, trazia uma virtude. Então, gerava este amor platônico. O amor platônico é um amor intelectual, é um amor à pessoa que gera virtude nas relações, né? Então, eu terminei de ler o livro do Luiz Maclouf
E ao saber da morte dele, foi como se um amigo meu houvesse morrido. Foi como se um grande mestre, um grande professor tivesse morrido. Foi como se alguém que conheci, que me fez bem, um amigo de bons conselhos, das cervejas, das cervejadas e dos velórios, que me aconselhou, que veio a falecer. Luiz McLuff Carvalho é um jornalista premiadíssimo. Então, esse vídeo é dedicado a ele. Portanto, infelizmente, eu não estou me preocupando com a duração dele. Eu vou falar o que é preciso falar. O tema desse vídeo é o livro que ele escreveu em 2018, ao ter acesso a arquivos do Superior Tribunal Militar, tanto a transcrição quanto o áudio do julgamento. Vou ver se dá para ver aqui, se dá para ver. Gente, quem puder ter Kindle, compre, viu? Porque quem tenha, dá para você anotar, dá para você consulta no momento. Vocês dá para ver aqui, gente, já desviando do assunto. O cadete e o capitão. A vida de Jair Bolsonaro no quartel. Sobre o episódio que não foi explorado, que ninguém explorou na eleição. E ele, ao ter contato com essa fonte, ele escreveu esse livro porque achou que era fundamental relatá-la como jornalista. E, bom, antes que fale, ela vem, mais um esquerdista, mais um comunista. Olha, Luiz McLuff foi um dos primeiros, foi o primeiro, talvez, a relatar escândalos de corrupção do PT. O escândalo de corrupção do Tarso Genro, Paulo de Tarso, ex-militante do PT, que denunciava esquemas de corrupção entre empresas que forneciam serviços às administrações petistas em troca de propina. Já há muitos anos atrás. E em 2005, no auge, em pleno governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele escreveu um livro que eu ainda não li, mas agora vou ler, né? Já vi esse filme sobre as corrupções do Partido dos Trabalhadores e a complacência e a cumplicidade de Lula, né? Então é um homem que não tem um compromisso com partidos, nem com políticos, nem com ideologias. É um homem que tem compromisso com o jornalismo. Jornalista maravilhoso, a leitura dele é fluida, eu aconselho a ler esse livro, é sensacional, né? Recebeu todas as premiações possíveis do jornalismo e da literatura. Ele ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais alto dos escritores no Brasil. Ok? Então isso é dedicado a Luiz McLuff Carvalho, ao seu trabalho, à sua obra, ao meu mestre, a quem eu desenvolvi um amor platônico ao encontrar a sua obra, e a sua família. O que eu quero relatar? Sim, Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é perverso, é bandido e é reles. É uma pessoa rasteira. Dos instintos, como diria José Dirceu, ou Roberto Jefferson, para José Dirceu. Pessoa dos instintos mais primitivos. Relata Luiz McLuff que
que Jair Bolsonaro era fonte de uma repórter da revista Veja. A revista Veja teve relevantes serviços prestados em plena ditadura militar, nos períodos mais ferrenhos, inclusive, né? Foi uma das responsáveis pela derrocada de Collor, né? E até pouco tempo, né, foi um dos mais acirrados opositores dos governos petistas, né? Agora não, hoje é outra história, né? Foi comprada por um denunciado pela Lava Jato, né? Então notificou-se, não existe mais. Bom, e o que ocorre? Bolsonaro era então um capitão de seus 33 anos, normal, com 3 filhos, ainda não tinha virado um homem que descarta a mulher igual descarta papel higiênico usado, né? E era fonte dessa repórter da Veja. Até que um dia ela decidiu romper com essa fonte. Bom, primeiro em 1986, né, o regime militar tinha acabado em 1984, entrou a nova república, né, encerrou o período do regime militar e começa o período da nova república. Em 1986 ele escreve um artigo no Salário Está Baixo, que foi publicado na última página da Veja, que era uma tradição, tinha um artigo importante na última página da Veja. Ele escreveu o salário está baixo, reclamando dos salários. E depois disso ele foi denunciado por essa repórter por um plano terrorista de atentado à bomba na Escola Superior de Oficiais, que é ESAL que chama, e numa aduaneira no Rio de Janeiro. Você imagina, era um plano para detonar bombas entre os cadetes, entre os seus próprios, entre os seus pares. Uma aduaneira, não sei se você sabe, que transporta petróleo. Você imagina. Uma adutora aduaneira, falei, adutora, perdão, gente, uma adutora. Então, meu amigo, você que ficou assustado com o PT, porque viu uma inversão de valores, de você idolatrarem um homem que é basicamente um vagabundo, um sindicalista, que desde que entrou no sindicato nunca mais trabalhou na vida, ou mesmo, né, a figura de uma terrorista, uma privilegiada, né, no topo da nossa pirâmide social, que decidiu sequestrar, matar, torturar, assaltar o terrorista, né? Nós temos aquela foto que muito bobão, né, achou lindo, né, a foto estilizada dela quando jovem, quando nas suas atividades terroristas, né? Então você achou isso uma inversão de valores tremenda. Que bom, né? Que isso aí pode ainda ser considerado na mente de um jovem, de um adolescente idiota, né? Mas para o mais velho, para uma pessoa que tem algum senso de moral e de certo ou de errado, né, não dá, né? Porque quando era criança, agia como criança. Agora que sou adulto,
as coisas de adulto, já dizia Paulo. Pois bem, meu amigo, Jair Messias Bolsonaro é um sindicalista, vagabundo, privilegiado e terrorista e perverso. A intenção disso é baseada no livro Falar das Relações, quem pariu a alma psicótica, esse gosto de sangue que cai pela baba ensandecida de Jair Bolsonaro. É a caterva que o pariu. Caterva suíça, Malta, né? Suíça de porcos, Malta de pessoas desprezíveis, de ladrões, né? Caterva. Então a caterva que o pariu. Você que é mais velho e que foi censurado, né, por essa coisa fascista que é o politicamente correto, nessa censura declarada que é o politicamente correto, e se calou durante os anos porque você via que no regime militar, né, o Brasil mudou, o Brasil estava lá na rabeira e passou a ser a 8ª maior economia do mundo, cresceu mais que a China crescia antes do coronavírus. Você viu a população, você que morava na roça, carente e tal, foi para cidade. Quando começou o regime militar, a maioria da população morava nas áreas rurais. O Brasil tem um novo boom de industrialização, você tinha ordem, você sente saudade de todas essas coisas, você tinha tranquilidade, não tinha criminalidade como tem hoje. Então, enfim, todas essas coisas que você lembra e acha muito boa. Então eu quero lembrar para você, conforme eu falei no início, às vezes a gente glorifica um passado que não existia. Independente da questão que alguns historiadores ainda discutem, né, se o golpe militar foi feito para evitar que o Brasil tornasse um regime comunista ou nada disso, apenas para barrar o progressismo, a melhoria do país, eu não vou entrar nessa discussão. Mas é um fato claro que haviam senhores sensatos, intelectuais, cultos e dotados de um senso de que haveriam de governar o país, mas até organizar, trazer a ordem para o país, entregar de volta aos civis os destinos da nação. E tinha os que nós chamamos de linha dura. É a turma da porrada, a turma da tortura, a turma dos assassinatos, a turma do esquadrão da morte, a turma que não queriam, se tivessem eles dominado o poder totalmente, estaríamos talvez por ele até hoje num regime militar, numa ditadura. Né? E foi essa caterva que pariu Jair Messias Bolsonaro. Eu vou provar isso com fatos históricos baseados nesse processo. Jair Messias Bolsonaro apresentou um croquis na sua inteligência, no seu xadrez 4D, né, que ele pratica hoje, e ele mostrou para essa repórter da Veja um croquis, né, um desenho das instalações e dos locais onde eles iriam instalar as bombas para o seu atentado terrorista. Ela denunciou numa reportagem e Jair Messias Bolsonaro foi
ficou preso por 15 dias, né, e foi julgado. A comissão militar, no primeiro momento. Essa comissão militar, por unanimidade, penalizou Jair Messias Bolsonaro, né, com penas que são prisão, expulsão, com desonra do Exército e tudo mais. No entanto, quero que vocês vão guardando os nomes que eu vou colocando. O general, ministro do Exército Leônidas Pires, que tinha o poder como ministro da Defesa, na época não chamava ministro da Defesa, tinha o poder de tanto perdoar como fazer valer a decisão ou passar para uma outra instância, né, a segunda instância. Vocês estão entendendo por que o Jair Messias Bolsonaro não fez esforço para que fossem que os crimes julgados em segunda instância fossem, os criminosos fossem para a cadeia, cumprir pena? Pois enfim, ele foi julgado pelo Superior Tribunal Militar. E com as provas que eles tinham em mão, estranhamente, Jair Messias Bolsonaro foi absolvido, um placar de 9-4. A tese de Luiz McLuhan, que teve acesso à transcrição do julgamento em áudio e por escrito, e as provas apresentadas, a tese dele é de que não tinha por que o Superior Tribunal Militar absolvê-lo. E desses 9-4, 9 eram parte desse colegiado, desse júri colegiado, eram indicados ainda pelo antigo regime militar. Os outros 4 eram indicados já por esse novo regime da nova república, num regime democrático. E, estranhamente, ao invés de condenarem o capitão, condenaram, que tem as transcrições em áudio, né, condenaram e xingaram mesmo, achincalharam tanto a repórter quanto a revista Veja. Ou seja, então, guarde esse nome, Leônidas Pires, que mandou este processo para o Superior Tribunal Militar, que absolveu o capitão. Como? Por que ele foi absolvido? Eles pegaram esse croquis que ele desenhou de mão em mão e submeteram a 4 exames grafotécnicos. 2 exames dentro do âmbito do Exército que não tinha capacidade para fazer esse tipo de análise. E 2 exames feitos pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, que tinha a expertise, tinha os técnicos para fazer exame grafotécnico. Os 2 laudos militares deram como inconclusivos, ou seja, não posso afirmar se são dele ou não. E os laudos técnicos afirmaram quem desenhou esse croquis foi Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro defendeu a tese, ele defendeu a tese. E ele mesmo fez a sua defesa. Ele defendeu a tese de que deu empate. Então, na dúvida, in dubio pro réu. Só que inconclusivo não é absolvido. Imagine que ele hoje apresentasse um exame do coronavírus, que ele não tivesse falsificado, que desse o resultado inconclusivo. Não significa que ele significa que não se sabe se ele está infectado ou não. E que, portanto, ele sair por aí passando meleca, catarro nos outros, é um crime de responsabilidade, porque você não sabe dizer se ele está corongado ou não. Mas, estranhamente,
essa linha de defesa deu certo, ok? Então você tem Leônidas Pires. Um dos testemunhas de defesa foi o senhor Newton Cruz. Newton Cruz, grave esse nome. O senhor Jair Messias Bolsonaro, agora, quando ele mandou aí os repórteres, os jornalistas femininos, notem que ele só é macho com mulher, né? Impressionante. Mandou calar a boca e a internet inteira fez uma analogia do vídeo antigo do general Newton Cruz, mandando um repórter calar a boca. Esse era o repórter era homem. Ele mandou o repórter calar a boca e depois, não só cortando, ele foi e torceu o braço do repórter. Lá quase enfiou a porrada no repórter, para ele pedir desculpa. E fizeram essa analogia. Por que o general Newton Cruz foi testemunha de defesa? Porque o Newton Cruz foi comandante de Bolsonaro. Então ele foi lá e falou, esse é um cara bom, gente boa. Já o Newton Cruz era um homem duro, um homem da linha dura, apesar de ser chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações, que é hoje a BIM, né? Mas na época funcionava como a KGB, né? Que cometiam, não só coletavam informações, como cometiam grandes atrocidades, né? Ficou famoso. Qual é o currículo de Newton Cruz? Além de mandar repórter calar a boca e espancar repórter, ele mandou invadir a UAB, ele sacou do revólver e colocou na barriga de um repórter para que ele se calasse. E ficou famosa no final do regime, quando estava sendo votada a emenda pelas diretas a Dante de Oliveira. Ele foi responsável pelo regime especial, lá de quase um estádio de sítio em Brasília, onde ele, a cavalo, dava golpes de cacetetes em todos aqueles que estivessem passando de carro e buzinando. Ele não queria isso, não podia. Era um homem duro. Depois foi candidato, prefeito, deputado, governador. E foi acusado do assassinato do jornalista Baumgarten. Baumgarten era um jornalista de editor da famosa revista Cruzeiro. Era uma famosa revista durante os anos 60 atrás. Era uma potência de revista. E Baumgarten ele e sua esposa foram sequestrados dentro de casa, foram colocados dentro de um barco, e um barqueiro, e dias depois foram encontrados mortos tanto o barqueiro quanto a esposa dele, e ele foi encontrado morto, né, no mar, né, na beira da praia. Embora o ML na época disse que ele morreu afogado, ele tomou uns tiros e foi assassinado. E grave, em 1983, a revista Veja publicou um dossiê de Baumgarten dizendo que caso que ele fosse assassinado, teria sido obra de Newton Cruz, porque ele estava em negociação para o SNI pagar a revista Cruzeiro para fazer matérias a favor do regime militar. Esse é o homem que comandava Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro também foi acusado por ser um homem, um militar ganancioso e irresponsável e incapaz de comandar.
Quem fez isso foi o Coronel Amorim. Ele relatou isso em juízo e citou um exemplo quando ele, em 1983, foi para a Bahia fazer garimpo. Pegou a sua tropa e foi para a Bahia fazer garimpo. Ele disse que ele é viciado em garimpo. Gostava de fazer garimpo. E lá, ele foi para Far, na verdade. E lá, assim, entrou em esborna e ele relatou esse caso. Por que eu estou falando? Bom, hoje, segundo Luiz McLuff, ele tentou falar com o Amorim, hoje na reserva, o oficial na reserva, ele não quis falar nada por medo. Por medo. Eu estou falando de garimpo. Recentemente, Jair Messias Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada Major Curió. Quem é Major Curió? Major Curió foi responsável pelo SNI para ser infiltrado no Araguaia para acabar com a guerrilha do Araguaia. E disfarçado, desbaratou a guerrilha do Araguaia. Tempos depois, ele, Major Curió, abriu o jogo e relatou